Olá, boa noite. Já 18h05. É uma alegria, queridos, estarmos aqui para conversarmos acerca desse tema tão importante que no mês de setembro nós falamos dele, refletimos sobre o suicídio, sobre as doenças da emoção. E hoje nós vamos falar um pouco com o olhar no capítulo 5, capítulo 5 é o item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai analisar o suicídio e a loucura. Então, o nosso olhar vai ser bem voltado para esse pensamento kardeciano com orientação dos espíritos. Kardec, o codificador da doutrina espírita, que organizou todos esses ensinamentos dos espíritos, nos faz essa análise no capítulo 5, que é Bem-aventurado os aflitos. O maior capítulo do Evangelho vai falar das nossas aflições, das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Porque as dores e os sofrimentos, todos nós vamos passar. E eu queria começar aqui essa palestra mandando um pensamento amoroso, acolhedor, cuidadoso, respeitoso a todos os irmãos suicidas, aqueles que desencarnaram no momento de dor intensa e escolheram essa via. Que eles sejam acolhidos e cuidados pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, por esta casa que é hospital, por esta casa que é escola, por esta casa que é oficina, onde elaboramos as nossas dificuldades, mas onde exteriorizamos o amor que brota em nós. Então, a gente fala desse tema com muito amor, com muito respeito, com muito cuidado, já acolhendo todos os desencarnados que partiram de forma enganosa, que escolheram essa porta no momento da sua dor. E aí nós vamos trazendo essa reflexão aqui para o nosso entendimento. Trouxemos essa estatística. Já teve aqui, nós tivemos 2 palestras já, uma no início do mês, domingo passado Flávia trouxe esse olhar que não deveríamos desistir nunca da vida. E trouxemos só aqui essa estatística, só para entendermos melhor, mas já foi trazido, eu não vou nem adentrar tanto essa estatística. 17% das pessoas da população pensou em suicídio. 4,8% planejaram. 32 pessoas executaram por dia. E 800 mil a 1 milhão de pessoas no mundo deram cabo à sua vida através do suicídio. Nós somos 8 bilhões de habitantes. É muito quando nós olhamos essa estatística. Por que trazemos ela? Só para que não deixemos de pensar nesse tema. Só para que olhemos as pessoas ao nosso lado e se elas falarem em suicídio, nós vamos ter que valorizar essa fala. Não é bobagem, não é besteira. Nós vamos precisar pensar em que estratégias, em que possibilidade nós vamos acolher essa pessoa. Falou, nós não podemos imaginar que é bobagem. Não é. As estatísticas mostram e os estudos também.
Segundo o relatório Suicídio no Mundo, estimativas mundiais de saúde vão nos trazer que é um grave problema de saúde pública global. Não é um problema individual, não é um problema de cada um de nós do contexto individual. Não, é um problema de saúde pública que precisa ser discutido com políticas públicas, que as autoridades públicas pensem nisso, porque ele é um problema muito grave. Está entre as 20 principais causas de morte em todo o mundo. Há mais mortes causadas por suicídio do que por malária, câncer de mama, guerra e homicídio. Então é meio silencioso, porque a gente não quer falar disso. A gente não gosta nem de dizer, às vezes, um nome ou de comentar sobre isso no contexto de entender. Porque comentar para julgar não é o nosso papel. Como espíritos ainda equivocados nesse planeta de provas e expiações. É conversar para esclarecer, conversar para dialogar desse tema e fazer com que as pessoas falem das suas dores, das suas dificuldades, dos seus sofrimentos. É nesse contexto. E por que será, meus irmãos, que tantas pessoas estão desistindo da vida? E eu trouxe aqui, falando do CVV, para a gente aprender, que é o Centro de Valorização da Vida, 188, gratuito no Brasil inteiro. As pessoas podem ligar e conversar, falar das suas dores, dizer dos seus medos, do que pensou, porque as pessoas que estão lá, elas são preparadas, estão prontas para auxiliar. E também eu trouxe que, às vezes, nós podemos confundir a pessoa que somos com a situação que vivemos. Nós não somos a situação que nós vivemos, porque ela vai passar. Todas as dificuldades que nós passamos vai passar. Todas, sem exceção. Elas não permanecerão, assim como as alegrias, assim como as dores, assim como os desafios. Esse é o grande movimento que nos faz felizes, é porque nós vamos passar por dificuldades, mas daqui a pouco essas dificuldades não existem mais. Nós vamos estar lidando com outras questões. E no mundo de provas e expiações, nós vamos ter dificuldades. Não tem como estar aqui, e Kardec classifica, traz esse mundo de provas e expiações com muita propriedade no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai explicar as características deste mundo, desta casa do Pai que nós vivemos. E é por isso, talvez, que as pessoas estão desistindo da vida, porque nós imaginamos que esse planeta aqui tem muita alegria, nós vamos ter muitas felicidades, e os espíritos superiores, os imortais que vieram nos ensinar através de Allan Kardec, vão dizer que este planeta é uma escola de sofrimento, mas que nós vamos ter momentos de alegria, de esperança, de felicidade. Então, como nós imaginamos muitas vezes que é só alegria, quando chega a dor, a dificuldade, a provação, a expiação, nós nos desesperamos. Aí nós queremos fugir da vida, nós queremos deixar para trás essa vida, mas nós temos razões para isso, que além da doutrina espírita, nós vamos aprender que o que leva, por que nós desistimos da vida e por que será que nós lutamos tanto pela vida? Também, num outro contexto, alguns momentos, eu tenho que levantar o microfone, eu sei, Elton, nós lutamos tanto pela vida e, de repente, no momento de dificuldade, nós queremos dar cabo à nossa vida. Olha que contradição.
mas nós vamos aprender que é principalmente a dor de viver. Aqui quem está falando é um suicidólogo, é um estudioso do suicídio. E aí o Carlos Felipe vai dizer que a pessoa ela não suporta a angústia de viver essa dor. No fundo, todos nós, as pessoas, não querem se matar, elas querem evitar sua dor, elas querem matar a dor, o sofrimento que elas estão sentindo. O que move as pessoas nessa direção não é a morte, mas é a própria vida com as suas dores, com seus desafios, que faz com que não suportemos viver com sofrimento e com dor. Ninguém quer. Se nós fizéssemos agora uma enquete e perguntássemos quem efetivamente gostaria, nesse momento, mesmo conhecendo a doutrina, de desencarnar, a gente diz que não. Nós queremos viver, mas a dor é que nós queremos matar, é o sofrimento. Mas a doutrina dos espíritos, os espíritos enfatizam, Santo Agostinho traz isso com muita propriedade no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, as diversas moradas do Pai, que este planeta vai ter dor. Não nos iludamos, meus irmãos. Nós vamos passar por dificuldades cruciantes, nós vamos passar por doenças graves, nós vamos passar por medos importantes, mas nós vamos passar por ansiedade, por depressão, nós vamos passar por síndrome do pânico, que é o resultado dessa vida aqui nesse planeta. E por isso, Kardec dedica 2 tópicos no capítulo 5 para falar da loucura e do suicídio. Naquela época, não se falava muito em depressão, se falava em melancolia, que Flávia trouxe domingo passado com muita propriedade, esse item do Evangelho, que na verdade era como falávamos, não falávamos em depressão, era melancolia naquela época. Mas hoje, a depressão é a segunda doença do planeta. E depois da pandemia, a depressão, a ansiedade, a síndrome de pânico cresceram assustadoramente. Nós fomos confinados dentro do nosso lar. Nós não conseguíamos sair, nós vivenciamos situações delicadíssimas com familiares. Os consultórios dos psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, eles estão repletos. Mais de 30% de aumento desses males, dessas doenças do comportamento, que Kardec vai trazer, mas ele vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, há 160 e poucos anos, ele vai trazer com um olhar também na obsessão, que nós vamos encontrar estudos importantes mostrando, e hoje profissionais, psiquiatras, psicólogos, estudando com esse olhar também. Quando nós vamos ver a espiritualidade, o que significa essa espiritualidade, esse olhar em algo além de nós mesmos, que nós chamamos Deus, que outros chamam energia, mas que tem um papel fundamental em nossa vida quando nós experienciamos a dor e o sofrimento. O nosso querido Haroldo tem várias palestras trazendo para nós esse tema e nos mostrando que quando nós acreditamos em algo que está além de nós, que comanda a nossa vida, que cuida de nós, que tem uma misericórdia por nós, nós caminhamos com mais segurança quando experimentamos a dor. Então, nós vamos sofrer, nós vamos experienciar a dor, mas ela não é maior do que a nossa fé, do que a nossa crença, do que nós acreditamos. Então, nós vamos buscar possibilidades de caminhar com segurança, sabendo que existe
um Deus que nós acreditamos, outros vão chamar outros nomes, que cuida de nós, que nos ampara. Então, a dor, o medo, as dificuldades, elas ficam tão pequenas diante da fé que raciocina, que Kardec traz através dos espíritos, a fé que compreende, a fé que caminha cada passo que nós vamos dar e nós vamos entender, nós vamos sair dessa, nós não vamos tomar atitudes em relação a nós mesmos que possa agredir a nossa vida, porque nós sabemos que amanhã já é um outro dia, raiou um outro dia, e o que era grave, o que era imenso, amanhã tem outra dimensão. Eu estudando, para estudar com vocês, eu vi o depoimento de uma mãe que o filho suicidou-se. Ela fez o seu mestrado e o seu doutorado acerca da imortalidade da alma com os apontamentos da doutrina dos espíritos codificado por Allan Kardec. E ela traz assim um depoimento maravilhoso. Ela estava dando uma entrevista, um outro rapaz, que o irmão também partiu através do suicídio, e eles dois dando essa entrevista, e ela falou assim: o quarto do meu filho eu transformei no meu escritório, é lá que eu trabalho. É no quarto do meu filho. Porque quando eu adentro o quarto do meu filho, eu digo para ele: meu lindo, meu amor, olha, eu já estou aqui. Porque eu acredito no que Kardec trouxe pelos Espíritos, que não há crime que não seja abrandado pela misericórdia divina. E não há sofrimento que seja para sempre. Ela falando. O rapaz também falou do irmão e ele disse o seguinte: eu fiquei pensando que se ele tivesse esperado 30 minutos, ele não tinha cometido suicídio, porque eu tinha chegado em casa e eu acho que ele ia me contar. Então, notem como, às vezes, vão ser 30 minutos. Às vezes, vai ser só esperar amanhecer. Às vezes, é só uma palavra de alguém, algo que a pessoa diz que faz o despertamento. Mas Kardec vai falar da loucura e ele vai se dirigir muito às obsessões graves, às obsessões cruciantes, aquelas em que os espíritos influenciam de forma importante as nossas condutas, sempre nos lembrando que os espíritos influenciam as nossas vidas e que, de ordinário, eles nos comandam, eles nos obsidiam, eles nos direcionam. E nós aprendemos com a doutrina dos espíritos, com os espíritos superiores, que quando o espírito obsessor ele se ligar a alguém 24 horas, vai precisar de muita fé, vai precisar de muito amparo, que talvez a pessoa não consiga resistir a essa influência. Por isso que Kardec vai nos trazer várias questões importantes. Leon Denis já vai nos dizendo que, fundamentalmente, considerando a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então, a gente já vai entendendo que a dor vai bater na nossa porta. E se eu perguntasse aqui para alguns de vocês, a dor nunca bateu na nossa porta? E a dor aqui são todas as dificuldades que nós temos, que a vida nos traz, que nós angariamos quando nos afastamos da lei de Deus, quando nos afastamos do equilíbrio, quando nos afastamos buscando todas as possibilidades do equilíbrio mental, espiritual, físico,
emocional, que é o que a Organização Mundial de Saúde vai dizer que é saúde. Saúde é isso tudo completo. E eles concluem espiritualmente. Então, nós somos um espírito que tem corpo. Leon Denis vai dizer que a dor chega, ela vai nos educar e ela vai passar. Se a gente tivesse condições emocionais, espirituais, físicas, de compreender que vai passar, a gente dá conta de caminhar, a gente dá conta de ir. Nós vamos falar, nós vamos dizer para a pessoa, vamos falar, meus irmãos, quando a dor tiver intensa, quando ela bater na vossa porta, vamos dizer para a pessoa, vamos dar a mão, vamos pedir para buscar o atendimento psiquiátrico, psicológico, vamos pedir para buscar a espiritualidade, vamos pedir para buscar a casa espírita, e se for um de nós, corram para cá, que nós vamos estar esperando. Nós vamos estar esperando de braços abertos, nós vamos estar acolhendo, porque aqui é hospital de almas. E nós precisamos estar uns com os outros no momento da dificuldade. Não escondam, não escondam a dor. Eu já falei aqui várias vezes que eu estava assistindo uma entrevista de psicólogos, psicanalistas, e eles falaram da espiritualidade e eles disseram, quando você não der conta de chegar até uma pessoa, se você não confiar para falar para uma pessoa, entrem dentro do quarto. Jesus já orientava isso, né? Ele disse que quando a gente fosse orar, era para entrarmos dentro do quarto e falar com ele, colocar. E os psicanalistas, psicólogos disseram isso, adentre o vosso quarto e conte para Jesus. Conte para ele do seu medo, da sua dor. Diga para ele, Senhor, eu estou pensando que eu queria pôr minha vida em risco agora, mas tu me deu essa vida em abundância e eu que pedi no mundo espiritual. Conta para ele e sai de lá correndo. Encontra aqueles que vocês confiam e amam e contem também. E peçam ajuda. Ninguém consegue caminhar sozinho. Peçam ajuda, façam terapia, façam atendimento fraterno. Eu vi um senhor dando entrevista com seus quase 70 anos e foi perguntado para ele assim, o que tu acha da terapia, da psicanálise? Ele disse assim, eu acho ótimo, eu faço há 15 anos. E a pessoa, mas por que 15 anos? Porque eu quero alguém me ouvindo o resto da minha vida, porque me faz feliz. Eu conto das minhas coisas, das minhas dores, das minhas alegrias, dos meus dissabores. Então é necessário falar, falar cura, falar nos tira da rota da dor, do suicídio, das agressões a nós mesmos. E hoje está comum, os jovens, as crianças, estão precisando enxergar os nossos amados dentro da nossa casa com as portas dos quartos trancadas. É necessário saber o que está acontecendo dentro dos quartos fechados com os nossos amados. Eu tenho um filho de 35 anos, de 27. Não parece, é bem verdade, mas é. E eu tenho, quando eles estão por lá, eu fico espiando. E a gente combinou que eu bato na porta. E eu combinei que eu bato, mas se tiver trancada, eu vou dar um jeito. Então a gente não tranca a porta lá, nem eu. Nós não trancamos a porta, nós só fechamos. Mas nós respeitamos esse espaço. Aí eu bato. Aí não responde, aí eu bato de novo. Aí eu bato bem alto, porque se estiver dormindo, acorda para a gente saber que está lá, que está direitinho. Então é necessário compreender todo esse contexto, entender que a dor é para a gente caminhar.
A dor é para a gente aprender, a dor é educacional. Leon Denis também, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que tem bem na nossa livraria, e que todos nós deveríamos estudar, ele vai dizer que a dor é a mola propulsora do progresso. Senão, nós vamos nos distrair, meus queridos, com as coisas daqui do mundo de provas e expiações. Nós não vamos lembrar dos nossos compromissos na erraticidade, enquanto programamos a nossa reencarnação, enquanto aguardamos esse momento para vir. Mas lá de joelhos, nós prometemos mundos e fundos, nós dizemos mil coisas, vestimos o corpo físico, o esquecimento do passado nos distrai também. Mas nós precisamos compreender que quando chega a dificuldade em nossa vida, vai ser sempre para o nosso crescimento. Nós precisamos aproveitar, pegar com todas as possibilidades e lutar. Nós precisamos lutar pela vida. A vida é linda. Ah, mas tem dor, tem sofrimento, tem CA, tem doenças progressivas, tem tanta maldade, mas ela é linda. A vida é linda. E nós precisamos vivê-la até o momento que foi definido pelo Pai, que foi contratado por nós com Ele. O tempo que o nosso fundo vital vai estar alimentando a nossa vida. Quando ele esgotar, tchau, espírito imortal se liberta e nós vamos voltar no dia programado, mais felizes, com certeza. E Kardec vai dizer, no capítulo 5, no item 14, onde ele comenta a loucura e o suicídio, que a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes, pelas dificuldades que o homem não tem força de suportar. É por isso, nós não damos conta, mas se nós acreditamos, se nós confiamos, nós vamos continuar a nossa luta, porque ele vai dizer, se portanto, graças à maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria, vamos enfatizar essa alegria, tá, queridos? Os revés e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o fariam, o perturbariam. Com alegria, Rosalba. Eu me lembro que uma pessoa comentou assim, minha irmã, o dia que eu cheguei numa casa espírita, que uma pessoa disse que a gente recebe com alegria, sofrimento, minha irmã. Eu fiquei pensando, então, que doidice é essa? Que história é essa? Mas é, porque você coloca a sua fé, você coloca a sua esperança acima da provação, da expiação, acima da dor. Ela perde o significado, ela perde a força que ela tem. Mas se você não acredita, se você não compreende a vida futura, se você não compreende a imortalidade da alma, tudo é aqui, tudo é pesado, tudo é complicado. Então você não consegue superar, você não consegue suportar, porque você compreende que a vida é só aqui. Então você dá cabo à sua vida e eu estou livre. Não é verdade. A doutrina dos espíritos vem explicar que não, que eu vou sentir o sofrimento e a dor, e eu vou estar contente, porque eu sei que eu vou passar por ela, e eu vou passar por ela, e eu vou sair dessa situação. E aí eu saio mais forte, eu saio mais corajosa, eu saio compreendendo que eu estou até me preparando para um outro momento, para uma outra investida da dor, para o meu progresso. Então, por isso
que os espíritos vão dizer que eu fico até alegre. De quê? De ser experimentada. Eu fico alegre de ser experimentado, da minha fé ser experimentada. Porque agora eu sei que eu posso caminhar com mais segurança. Porque eu creio, eu compreendo. A minha dor foi intensa, pode ter sido. Eu tive medo, posso ter tido. Eu chorei, mas passou. E eu estou aqui, e todos nós estamos aqui, vivos, nos preparando para a regeneração do planeta, que não sabemos se vamos estar nele regenerado. Mas estamos aqui. Estamos firmes na fé que compreende-me da alegria de sofrer, de ter dificuldade. Mas notem que nós não sofremos sozinhos. Nós temos Deus misericordioso. Nós temos Jesus. Nós temos Maria de Nazaré. Nós temos nossos mentores. Nós temos uma família. Nós temos uma família espiritual. Meu Deus, nós temos o fraternidade. Nós temos amigos. Nós temos o CVV. Nós temos vários serviços de acolhimento que nos acolhem, que cuidam de nós, que nos escutam, que nos ajudam. Nós temos atendimento fraterno aqui todo sábado. Eu me recordo, há 30 anos, de uma depressão gravíssima, que vários de vocês já sabem disso. Eu passei num concurso, fui para Brasília, e eu deixei tudo para trás. Fui embora para lá. E eu estava muito tempo, com 5 empregos, trabalhando sem parar. Plantão, plantão, plantão. Passei no concurso, larguei tudinho e fui embora. Foi uma escolha maravilhosa. Valeu a pena, muito. E eu cheguei em Brasília, com mais ou menos um mês, eu tive uma depressão gravíssima. Grave, fui no fundo do poço. E eu me recordo que Moab, eu perguntei para ele assim, eu ainda frequentava lá, eu perguntei assim, e agora em Brasília, como é que eu faço? Eu não conhecia ainda a doutrina, muito pouco. Ele disse, tu vai na Comunhão Espírita de Brasília, na L2, Maísa era de lá, né? E aí eu comecei com todo o problema e já não dormia mais. E aí eu fui na Comunhão Espírita de Brasília e eu adentrei a Comunhão Espírita de Brasília correndo. Uma senhora veio, me olhou e me abraçou. E disse assim, o que foi? Aí eu contei para ela, não sei o que, ela me sentou numa cadeira e fez um atendimento fraterno lá. E me disse muita coisa, e eu olhei para ela e fiquei pensando, meu Deus. Aí ela já marcou para outro dia, eu queria todo dia estar lá. Todo dia eu queria estar lá, eu me emociono, porque foi alguém que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu conto isso para saber que sempre tem alguém que vai nos dar a mão, em algum lugar. E aí eles cuidaram de mim. Um ano e um mês eu vim embora e vim para a fraternidade depois. Conto isso para mostrar que a gente sai desse fundo do poço da depressão. Mas a gente não sai só. A gente sai com tratamento psiquiátrico, eu tinha um. Psicológico, eu tinha uma psicóloga. E tratamento espiritual. Eu tinha uma família, eu tinha tanta gente que ligava, que mandava mensagem. A gente não consegue sozinho, mas a gente nunca está sozinho. Porque nós temos, inclusive, a espiritualidade que cuida de nós. E a psicóloga dizia assim, minha filha, qualquer coisa, pede logo para Bezerra de Menezes. Ele era de lá também, eu pedia toda hora, coitado, eu acho que o doutor Bezerra já estava assim, mas ele já está acostumado, qualquer coisa eu chamo logo ele, né?
E isso tudo para mostrar que a gente nunca está só. E por que a dor é bendita? Ela nos tira do lugar de conforto e nos bota para caminhar, nos bota para correr, nos bota para lutar. E isso é muito importante. É isso que Kardec vai nos dizer, que esse entendimento dá com o suicídio. Se dá com o suicídio, quando a gente entende, quando a gente compreende. Isso aqui tudinho está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu botei até ele ali, que tem lá na nossa livraria, vocês podem adquirir quem não tem. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento, é sempre a gente não querer arcar com aquilo que está conosco. Então é muito importante que a gente leia, que a gente estude, que a gente busque. Mas nós temos o suicídio inconsciente, que são aqueles que nós vamos fazendo todos os dias, aqueles que nós vamos caminhando todos os dias, aqueles que nós vamos criando todos os dias para a nossa evolução. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Não existe nada. Para o materialismo é só aqui, morreu, acabou, parou de doer. Mas os Espíritos vêm dizer que não. Jesus também veio dizer que não. Quando ele ressuscita no terceiro dia e nos prega a imortalidade. Não existe o nada não existe. Nós desencarnamos, voltamos para a verdadeira casa, voltamos para o mundo espiritual e continuamos nossa caminhada. Se eu não confio, se eu não acredito na imortalidade da alma, na vida futura, por que eu vou ficar sofrendo? Por que eu vou querer continuar com essa dor? E muitos dão cabo à sua vida. Muitos, nesse pensamento materialista, acabam com a própria vida. Mas a gente vai aprender no livro dos Espíritos que uma coisa que nenhum irmão suicida vai deixar de vivenciar, que é o espanto de continuar vivo. Esse é o maior desengano do suicida. É tirar a própria vida, a vida do corpo e deparar-se consigo mesmo no mundo espiritual. Eu recomendo firmemente a leitura, o estudo da segunda parte do livro Céu e Inferno, onde nós vamos encontrar depoimentos de espíritos suicidas. E eles vão dizer isso. Eu me enganei, eu tentei tirar a minha vida, dar cabo à minha vida, mas eu matei o meu corpo físico. Eu continuo vivo com a minha dor e com mais dores duplicadas, triplicadas, porque agora teve um atentado à lei de Deus. O materialismo, então, vai nos ensinar isso e nós vamos entender que não é verdade. A vida pulsa em todos os lugares e nós somos imortais. O Cristo nos ensina e quem vem dizer isso para nós são os próprios suicidas. São seus depoimentos na codificação e em vários livros complementares, como os de André Luiz e Boni do Amaral Pereira, que vêm nos mostrar que nós não morremos nunca e que nenhum sofrimento é para sempre. Nenhum. Todos passam. Rosalba, e se a gente desencarnar do sofrimento? A gente volta quitando os nossos débitos e cumprindo com a nossa promessa para a vida espiritual. Nós vamos voltar melhor para o mundo espiritual, porque nós voltamos após essa possibilidade de desencarnar. Então, Kardec vai dizer lá no livro Céu e Inferno, que, em regra, o homem não tem o direito de dispor da sua vida. Por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra, razão bastante para que não abrevi voluntariamente, sobre pretexto algum, mas ao homem, visto que tem livre-arbítrio, ninguém impede a infração a esta lei, sujeita-se, porém, às suas consequências. São consequências graves, são são sofrimentos importantes, mas o Senhor da vida nos ama, o Senhor da vida cuida de nós.
Emmanuel, no livro Consolador, vai dizer que de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus. Sua justiça nunca se faz sentir. Juntos, os homens, sem a luz da misericórdia. Nós nunca estamos sem a misericórdia de Deus, sem o amor de Deus, sem o seu cuidado. Isso, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aprender que a única coisa que nós não deixamos de ter é o amor, a misericórdia e a bondade de Deus. Nunca, em nenhuma circunstância. E isso há de nos fortalecer cada vez mais. E Kardec, no mesmo capítulo, ele inicia o item 14 dizendo que a calma e a resignação, unidas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Eu vou chegar às vias da depressão, mas eu vou tratar, eu vou cuidar, eu vou ao psiquiatra, eu vou ao psicólogo, eu vou ao atendimento fraterno, à casa espírita, eu vou na minha igreja, eu vou aonde eu espero receber esse acolhimento, mas nós aqui estamos esperando. Então, esta casa está à disposição de qualquer um que queira falar. Todo sábado, 17 horas, nós estamos aqui esperando por cada um que queira falar, que queira efetivamente cuidar da sua espiritualidade, do seu espírito imortal. Então, essa calma, resignar-se, lutar, ter fé, essa fé que Kardec tanto fala, raciocinada, que os espíritos traz, que essa fé que raciocina, que entende, eu tenho um Deus que cuida de mim e é nele que eu confio, fica mais fácil a nossa caminhada, fica mais fácil resolver as nossas dores que todos nós temos e os nossos sofrimentos. E é tão importante esse entendimento que vai fazer com que nós fiquemos mais atentos às nossas dores e aos nossos sofrimentos e buscar ajuda. É necessário buscar ajuda. Peça ajuda, fale, conte, diga para alguém que você está pensando nisso e diga que você quer sair disso e você vai conseguir. E vai ser importante esse olhar. No livro Caminho, Verdade e Vida, uma psicografia de Chico Xavier e um ditado de Emmanuel, diz assim: a providência, todavia, corrige amando. Eu acho o máximo isso. A providência corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente do outro. Imagina ser corrigido com amor. É assim que Deus nos leva para a rota. E como isso é importante quando nós compreendemos, quando nós entendemos a vida futura. No livro Céu e Inferno, nos depoimentos dos espíritos suicidas, logo nos primeiros depoimentos, nós vamos encontrar um depoimento que ele fala muito ao meu coração, a mim, que é mãe e filho. É maravilhoso, eu vou falar de novo, eu já contei ele várias vezes, mas é que esse depoimento, ele confirma tudo o que Kardec e os espíritos têm nos falado acerca do suicídio. O que ele faz conosco, com aqueles que nós amamos, que partem por essas vias. E essa mãe com um filho de 21 anos com um câncer gravíssimo, em fase final, ele a chama e diz para ela: mãe, está chegando a minha hora. Eu devo partir logo, mãe, mas eu estou bem. Ele era um espírito, depois a gente vai compreender no final do depoimento que ele era um espírito já de uma envergadura importante, e ali era uma expiação
crucial para a libertação dele, aquele CA, né? E aí ele disse para ela, eu estou bem, fique tranquila, mãe. Tipo, de onde eu estiver, nós vamos estar conectados uns com os outros. Ela abraça ele, chora e diz para ele, meu filho, vá, mas logo, logo nós estaremos juntos. Ele imaginava que ela falava do dia da sua partida. Ele era um filho maravilhoso, ela uma mãe cara, uma mãe maravilhosa para este filho. E ela sai chorando. Logo depois ele desencarna e a comoção foi muito grande, a família sofrida. E aí eles cuidam dele e alguém procura a mãe. A encontraram morta. Ela cometeu suicídio. E ela cometeu suicídio com uma única razão e esperança. Ela se encontraria com ele, ela disse para ele, nós nos encontraremos logo. Então ela dá cabo à sua existência para acompanhá-lo. Ele, então, é sepultado e dias depois ele é evocado numa reunião mediúnica. E ele fala da desventura da mãe. Ele diz que eles estariam logo juntos quando ela desencarnasse, que ela tinha todos os méritos, porque era uma mãe maravilhosa, cuidadosa, amorosa, que logo que ela desencarnasse, ele estaria esperando essa mãe. Ele, na verdade, buscaria essa mãe na sua desencarnação. E ela, então, colocou, segundo ele, uma camada imensa que afastava essa mãe dele. Eles não teriam a possibilidade de se ver. Ela, então, é evocada em seguida. E ela adentra através do médium, falando de um Deus que não era Deus das mães. Olha a falta do conhecer, do saber, do entender. Que esse Deus era um Deus mau, um Deus que não compreendia o amor de uma mãe, que ela deu cabo à sua vida para ficar com seu filho e Deus priva ela dessa possibilidade. E aí ela dá um Deus injusto, um Deus que não ama, um Deus que não cuida. Ele novamente retorna e diz da dor, do não entendimento daquela mãe. Ela foi evocada várias vezes. Uma dessas vezes, ele pede que ela seja orientada, que naquele momento eles não poderiam se encontrar. Ela estava numa faixa vibratória e ele em outra. Ele foi aquele que entendeu, que foi corajoso, que enfrentou a sua doença até o fim, confiando em Deus, até a hora que partiu. Ela tirou a vida para estar com ele, mas esse era um entrave porque ela violou a lei de Deus da vida e afastou o filho dela. E aí, na última vez, lá do depoimento, que ela volta, ela é orientada, ela é doutrinada, e aí foi solicitado que ela fizesse uma prece junto com o orientador da reunião. E aí ele faz uma prece sentida com ela, pede perdão para Deus, pede a possibilidade de uma nova chance para poder estar com o filho. E aí, logo que termina a prece, ela chora, pede perdão para Deus e vai. Mas eles não conseguiriam, tão próximo, se encontrar pela sua escolha. Então, é isso que Kardec vai nos trazer quando ele traz que a resignação e a coragem para enfrentar as nossas dificuldades é o que nos levará a estar com nossos amados, a estar com Deus, a estar com aqueles que amamos. Então, viver vale muito a pena, muito. Viver é perigoso, escreveu Guimarães Rosa. Por isso mesmo, é fascinante
mágico, desafiador. Viver nos dá chances para mudar qualquer cenário. E eu peço licença para chorar de felicidade, para chorar por estar aqui, para chorar por estar tendo uma outra chance, para dizer a vocês que eu sou profundamente feliz por estar aqui, por ter tido uma oportunidade, por estar tendo uma outra oportunidade. Por isso, todos os dias, eu oro pelos meus irmãos suicidas, que não entenderam, que não compreenderam, mas que são amados por Deus. Eu voltei hoje, depois de um bom tempo, para fazer palestra. Gratidão a esta casa, a este hospital, a esta escola. Gratidão a Deus que nos dá chance de escrever, de mudar cenários, de poder trabalhar para Ele, de poder falar para Ele, de poder ter cada um de vocês. E é isso que eu quero dizer aos meus irmãos suicidas, que nós nunca estamos abandonados, que nós sempre estamos cuidados por Deus, pelos espíritos que nos amam, por Dr. Bezerra de Menezes, pelos nossos mentores, nossos anjos de guarda. Não vamos desistir da vida, porque não vale a pena. Vale a pena viver até o último momento para adentrarmos o mundo espiritual e encontrarmos nossos amados, encontrarmos aqueles que amamos. E por isso eu mando um abraço imenso a todos esses irmãos que na hora da dor pensaram matar a sua dor e matar a sua chance de escrever uma nova história, a sua chance de caminhar com segurança, a sua chance de caminhar para Deus através do sofrimento, através da dor. E Emmanuel, para nos concitar, mentor de Chico, vai nos dizer: nunca esmoreças, antes as dificuldades que te surjam no caminho para a vanguarda. Quando estiveres a ponto de ceder a pior rendição de todas aquelas e de recusar o dom da vida, detente a refletir em Deus que te criou para a sabedoria e para o amor. Nós somos criados para isso. Eu estou profundamente emocionada de poder estar aqui, de poder falar, de poder mandar esse pensamento, esse amor aos irmãos que, equivocados, tiraram a própria vida, mas são amados por Deus. Porque Jesus vai nos ensinar e Ele vai nos chamar: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. A vida continua em todas as dimensões. A imortalidade é uma certeza que Jesus vem nos ensinar através da sua ressurreição. Nós vamos estar vivos para sempre. E Emmanuel vai nos dizer que nós podemos sair da morte muitas vezes, mas nunca sairemos da vida. Por isso, vamos vivê-la intensamente. E agora, a gente ainda dá tempo de colocar uma mensagem para encerrar, que é praticamente a prece, a oração, e no final a gente só vai dizer que Deus nos proteja e nos abençoe. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo.
Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, ampare todos os nossos irmãos desencarnados e que sejam cuidados e abençoados pela misericórdia infinita de Deus. Muito obrigada, Senhor, e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Amém.